A cortina de um reinado glorioso caía lentamente, mas a figura central, Isabel I, a rainha virgem, agarrava-se à vida com uma tenacidade que desafiava até a fatalidade iminente. A sua aversão à morte não era uma simples fobia, era uma profunda resistência enraizada na intrincada psicologia de uma monarca cuja identidade estava inseparavelmente ligada à sua perpétua imagem de poder e controlo. Para Isabel, a morte não era apenas a cessação da vida, mas a perda da sua soberania, a rendição final perante uma força incontrolável. Tinha forjado uma imagem quase divina, uma encarnação viva da nação, e a ideia de que o seu corpo, o templo dessa autoridade, pudesse ser profanado pela natureza inelutável da decomposição ou pelas brutais práticas de embalsamamento do século XVI, era uma afronta pessoal e uma ameaça ao seu legado cuidadosamente construído. Este medo não era irracional numa época em que a medicina era rudimentar e os procedimentos post-mortem, como a autópsia ou o embalsamamento, eram invasivos, muitas vezes dolorosos, mesmo na morte. Os corpos eram abertos, os órgãos retirados sem a asepsia moderna, e o processo era mais uma carnificina necessária do que um rito sagrado. A ideia de ser aberta e cortada não era apenas fisicamente repulsiva, mas implicava uma vulnerabilidade post-mortem que uma rainha que tinha defendido a sua integridade com tanto fervor em vida não conseguia conceber. O seu desejo final de se apresentar perante o seu Criador, intacta, não era apenas uma súplica piedosa, mas uma declaração da sua vontade de transcender a mortalidade com a mesma dignidade e controlo que tinha exercido sobre o seu reino. Era um eco do seu desejo de imortalidade, de que a sua essência, a sua pessoa real, pudesse de alguma forma escapar às garras da corrupção física. Esta súplica, nascida da angústia nos seus últimos suspiros, sublinhava a profunda ironia do seu destino. Uma soberana cujo poder era absoluto enfrentava a mais absoluta das derrotas perante a biologia. A resistência a ser embalsamada, portanto, não era meramente uma preferência, mas uma última tentativa desesperada de afirmar a sua autonomia face a um destino inelutável, uma batalha final pela integridade do seu ser, mesmo na dissolução. O seu reinado de 44 anos, um testemunho de resiliência e astúcia, via-se agora ensombrado pela crua e humilhante realidade da mortalidade humana, um lembrete de que nem mesmo as coroas mais pesadas podiam deter o tic-tac implacável do tempo biológico. A Gloriana, a Rainha Virgem, a encarnação de Inglaterra, preparava-se para o seu encontro mais íntimo e desarmante com a própria finitude, e a sua resistência era um grito mudo contra o esquecimento, uma tentativa de manter a sua figura inteira, não só na história, mas na eternidade. A imagem de uma monarca tão poderosa, tão consciente da sua própria pessoa, a lutar contra a inevitabilidade da decadência, realça a tragédia universal da condição humana, onde até a maior das conquistas terrenas se dissolve perante a maré implacável do tempo e da matéria. Era a prova definitiva de que a autoridade política, a riqueza e o prestígio eram meras ilusões perante a igualdade democratizadora da morte, um fim ao qual ninguém, nem mesmo um monarca ungido por Deus, podia escapar. Este temor, portanto, não era um capricho real, mas uma profunda contemplação sobre o significado da existência, a fugacidade do poder e a inelutável verdade de que, no final, todos regressamos ao pó de que fomos formados, independentemente da grandeza que tenhamos alcançado. A morte de Isabel I, 24 de março de 1603, marcou um ponto de viragem não só para a dinastia Tudor, mas também para o destino do seu corpo. Apesar das suas fervorosas súplicas para permanecer intacta, a razão de Estado e a imperativa necessidade prática de preservar o corpo de uma monarca para o seu funeral de Estado e uma exibição pública digna prevaleceram sobre os seus desejos póstumos. O processo de embalsamamento no século XVI era uma operação visceral, brutal e frequentemente ineficaz para a preservação a longo prazo, mas essencial para conter a decomposição inicial e permitir os longos ritos funerários que a realeza exigia. Era uma arte macabra, uma ciência incipiente que lidava com a putrefação de uma maneira rudimentar. O corpo da rainha, outrora o centro de um império,
foi despido das suas vestes régias e submetido a um ritual que Isabel temera tão profundamente. Os embalsamadores procederam à evisceração dos órgãos internos, considerados a principal fonte da decomposição e do mau cheiro, eram cuidadosamente ou não tão cuidadosamente, segundo os padrões modernos extraídos. Esta cavidade vazia não era deixada ao ar, mas sim preenchida meticulosamente com uma mistura de ervas aromáticas, especiarias, resinas e por vezes sal. O objetivo não era apenas mascarar o cheiro inevitável da morte, mas também absorver os fluidos residuais e, crucialmente, inibir a formação de gases. O processo de decomposição gera metano, dióxido de carbono e outros gases que podem provocar o inchaço do corpo e, em casos extremos, a explosão dos caixões selados, um receio muito real naquela época sem refrigeração. Ervas como a mirra, o incenso, a lavanda e o alecrim não eram apenas fragrantes, mas acreditava-se que possuíam propriedades antissépticas e conservantes. Uma vez preenchido, o corpo de Isabel era minuciosamente lavado e perfumado. Utilizavam-se bálsamos e óleos para a pele, e frequentemente injetavam-se óleos aromáticos ou licores destilados nas veias para uma preservação interna adicional, embora com uma compreensão limitada da fisiologia. Finalmente, o corpo era envolto em várias camadas de linho ou tecido fino, muitas vezes embebidos em resinas e cera, antes de ser coberto com ricos tecidos de veludo carmesim, a cor real por excelência. Este invólucro hermético procurava retardar ainda mais o acesso do ar e das bactérias, que eram desconhecidas na sua forma microscópica, mas cuja ação era observada e associada à decomposição. O corpo era então selado num caixão pesado, frequentemente revestido de chumbo. O chumbo, pela sua densidade e impermeabilidade, era o material ideal para criar um selo quase hermético, evitando a saída de odores e a entrada de agentes externos. Este processo, longe de ser a preservação etérea que Isabel talvez desejasse, era um confronto direto e físico com a mortalidade, uma batalha contra a inevitabilidade biológica que, como se veria séculos mais tarde, a ciência e a piedade do século XVI não conseguiam vencer por completo. A meticulosidade do ritual, a seleção de materiais dispendiosos e a mão de obra especializada, tudo apontava para um esforço desesperado para dignificar a morte, para controlar o caos biológico e para prolongar a ilusão de imortalidade para a monarca. No entanto, no fundo, era um reconhecimento tácito da supremacia da natureza, uma tentativa de ganhar tempo antes que a matéria se reclamasse a si mesma, independentemente do sangue azul que outrora conteve. O investimento neste ritual era imenso, não só em recursos, mas na crença de que tais medidas poderiam de alguma forma desafiar o curso natural das coisas. A pompa e a circunstância do embalsamamento real contrastavam brutalmente com a realidade dos processos químicos e biológicos que operavam incessantemente dentro do sarcófago. A viagem final de Isabel I e do Palácio de Richmond até o seu local de descanso na Abadia de Westminster foi uma procissão majestosa que, à primeira vista, exalava solenidade e poder. O seu caixão, um santuário revestido de chumbo e veludo carmesim, foi transportado pelo rio Tâmisa numa barcaça adornada, seguida por uma frota de centenas de barcos, numa demonstração final da sua influência sobre o seu povo e seu domínio sobre a paisagem inglesa. As margens do rio estavam apinhadas de súditos, com lágrimas nos olhos, que se despediam da sua rainha virgem. A procissão por terra de Whitehall até a Abadia de Westminster foi igualmente imponente, com milhares de pessoas alinhadas nas ruas, os estandartes reais a ondular e o som dos sinos a dobrar em luto. No entanto, no meio desta grandiosa exibição de respeito e afeição circulava um sussurro, um detalhe discordante que se filtrava através da pompa, o rumor persistente de um cheiro adocicado e doentio que emanava do caixão. Este não era o perfume das ervas funerárias, mas o odor inconfundível da decomposição. Um mau cheiro apenas de composição, um mau cheiro apenas mitigado pelo bálsamo e pelas especiarias, um testemunho da biologia a fazer o seu trabalho implacável. A procissão da rainha Isabel I, por mais majestosa que fosse, foi também um vívido lembrete da fragilidade humana, mesmo no auge de poder. A presença deste cheiro,
uma fuga imperceptível da morte que se infiltrava na atmosfera. Eram confrontos silenciosos entre a imagem impressível da monarca e a inevitável realidade do seu corpo em deterioração. Era um momento de verdade crua. O poder terreno era vasto, mas não absoluto. Não podia subjugar as leis da natureza. Os gases internos, produtos da atividade bacteriana, inerente ao processo de decomposição, acumulavam-se dentro do caixão selado com chumbo. Apesar dos esforços do embalsamamento, que apenas conseguiam abrandar e não parar este processo, a pressão interna crescia, a matéria orgânica transformava-se, libertando compostos voláteis que procuravam uma saída. As pequenas imperfeições na selagem do caixão de chumbo, ou talvez a porosidade do veludo e das camadas exteriores, permitiram que estes vapores se filtrassem, criando uma atmosfera mórbida, que contrastava com o esplendor do funeral. Este Mendelssohn doentio, cheiro não era apenas um detalhe escatológico, era um símbolo poderoso. Representava a invasão da realidade biológica na esfera do sagrado e do real, uma intromissão que esbatia as linhas entre a divindade do monarca e a mortalidade do ser humano. Para os presentes, o aroma deve ter sido perturbador, um sinal de que nem mesmo a rainha mais poderosa podia escapar à corrupção da carne. O cheiro funcionava como um presságio, um sinal olfativo de que o corpo, apesar de toda a pompa e esforço para o preservar, já tinha começado seu inexorável regresso à Terra. Simbolizava a vitória final da natureza sobre a ambição humana e o poder real, uma lição silenciosa mas potente sobre a fugacidade da vida e a universalidade da morte. Era o lembrete de que, para além da coroa e do cetro, o corpo humano é um ecossistema efêmero, sujeito a leis que nenhum decreto real pode abolir. Séculos de silêncio e esquecimento envolveram o túmulo de Isabel I na abadia de Westminster. À medida que o mundo avançava, a figura da Rainha Virgem solidificava-se na história. O seu corpo tornava-se uma relíquia conceptual, um ponto de referência para um passado glorioso. No entanto, a verdade física do que jazia debaixo da terra, encerrada em chumbo e madeira, permanecia desconhecida. Foi nos finais do século XIX, sob o reinado de outra poderosa monarca, a Rainha Vitória, que a curiosidade e um renovado interesse pelo passado imperial britânico levaram a notável descoberta. O Dr. Arthur Stanley, um historiador e eclesiástico da abadia de Westminster, obteve uma permissão extraordinária para explorar os túmulos de arrais selados. Não era uma simples curiosidade, era um desejo de se conectar com o passado, de desvendar os mistérios daqueles que tinham forjado a nação. A Câmara de Isabel I, oculta e esquecida, foi finalmente aberta. O que os exploradores encontraram foi uma de desolação e a crua realidade da passagem do tempo. O caixão de madeira, que outrora conteve com dignidade o corpo da rainha, tinha se desmoronado por completo. Os séculos de umidade, atividade microbiana e o implacável peso da terra tinham reduzido a elaborada carpintaria a um mero punhado de pó e fragmentos irreconhecíveis. O veludo carmesim, que outrora fora o símbolo da sua realeza, e o último traje do seu corpo, estava desbotado. A sua textura suntuosa tinha se tornado um tecido quebradiço e frágil, os seus fios desfeitos pelo tempo. O chumbo, o material inerte e robusto, que deveria selar o corpo da corrupção, também tinha cedido à pressão e à química da decomposição.
Não era uma ruína discreta, estava deformado pela pressão interna, uma prova física e inelutável, do trabalho incansável dos gases biológicos que se acumularam durante séculos biológicos que se acumularam durante séculos. As bactérias anaeróbicas, prosperando no ambiente fechado e privado de oxigênio, continuaram o seu trabalho, gerando metano e outros gases que, ao não terem uma via de escape rápida, exerceram uma pressão considerável sobre o serano, pressão considerável sobre as do caixão, alicerando pressão considerável sobre as do caixão. Esta deformação do chumbo não era apenas um dano estrutural, era uma testemunha silenciosa da batalha travada e perdida contra a decomposição, o eco de cheiros sedas da batalha travada e perdida contra a decomposição, o eco de cheiro percebido séculos antes na procissão. A descoberta do túmulo de Isabel I não foi meramente o achado de restos mortais, foi uma janela para o confronto entre a ambição humana da imortalidade e a inabalável lei natural da desintegração. Revelou a futilidade das tentativas humanas para deter o tempo, a matéria e a biologia. As luxuosas medidas de embalsamamento e a selagem de chumbo, concebidas para preservar, paradoxalmente contribuíram para a criação de um ambiente que, embora lento, era implacavelmente destrutivo por dentro. O pó e os fragmentos do que outrora foi uma rainha gloriosa serviam como um sombrio lembrete de que nem a coroa nem o poder mais absoluto, como um sombrio lembrete de que nem a coroa nem o poder mais absoluto podiam escapar à democratização final da morte. Este achado não foi uma mera coincidência arqueológica, mas uma declaração silenciosa do destino, um epílogo final a uma das rivalidades mais intensas e consequentes da história inglesa. Isabel e Maria, filhas do volátil Henrique VIII, de diferentes mães, Ana Bolena e Catarina de Aragão, respectivamente, representaram duas facetas opostas da fé e da política numa Inglaterra conturbada. Maria, uma católica devota, tentara restaurar o catolicismo com uma brutalidade que lhe valeu a alcunha de Mary Mary. Isabel, protestante por necessidade e convicção pragmática, consolidou a Igreja de Inglaterra. Os seus reinados foram marcados pela suspeita mútua, pela intriga política e, no caso de Maria, pela perseguição aberta contra os apoiantes de Isabel. Eram adversárias em vida, os seus caminhos divergiam em tudo, desde a religião ao estilo de governo. No entanto, na morte, o destino uniu-as. O facto de ambas as rainhas partilharem a mesma cripta, com os restos de Maria a repousar literalmente sobre os de Isabel, era uma ironia que transcendia o tempo. Não havia títulos, nem marcas distintivas nos seus caixões colapsados que separassem a majestade de uma da outra na decadência final. O chumbo deformado e a madeira pulverizada do túmulo de Isabel confirmavam o que se tinha intuído na sua procissão fúnebre, apesar dos elaborados ritos de embalsamamento e dos caixões selados com um metal mais denso, os gases internos da decomposição tinham continuado o seu trabalho implacável. A natureza, indiferente à coroa ou ao estatuto, exercera o seu domínio. O inchaço do caixão de chumbo, a prova visível da pressão interna e as manchas resultantes não eram sinais de negligência, mas a evidência irrefutável de que a vida biológica, mesmo no seu final, é um processo dinâmico e poderoso. O corpo humano, mesmo na morte, é um microcosmo de atividade química e bacteriana. Os micro-organismos anaeróbicos, prosperando no ambiente selado, transformavam a matéria orgânica, gerando subprodutos gasosos que acumulavam pressão. Esta pressão não só deformou o caixão, como também pode ter contribuído para a migração de fluidos e a consequente mancha, mais uma evidência do fracasso do embalsamamento no seu propósito de paragem total. A união de Isabel e Maria na morte, seladas na mesma cripta por séculos de história e decomposição, era uma poderosa metáfora. Sublinhava que, para além das suas diferenças políticas, religiosas e pessoais,
Para além das suas coroas e das suas lutas pelo poder, ambas eram em última instância seres humanos sujeitos à mesma lei universal da mortalidade. A grande niveladora, a morte, tinha-as reunido numa união forçada e silenciosa, onde as rivalidades mundanas perdiam todo o seu significado. Os seus restos, outrora adornados com vestes régias e símbolos de autoridade, jaziam agora indistinguíveis, pó com pó, num testemunho da natureza efêmera do poder terreno. A cena dos seus túmulos, revelada no século XIX, era um lembrete eloquente de que a biologia, com a sua indiferença implacável, tem a última palavra sobre os destinos humanos, sejam eles reis ou plebeus. O túmulo de Isabel I na abadia de Westminster não é meramente um monumento a uma monarca falecida, é um profundo e sombrio lembrete de uma verdade inelutável e universal, a mortalidade. É uma lição palpável de que mesmo os governantes mais poderosos, aqueles que forjaram impérios e dominaram a vida de milhões, estão, em última instância, sujeitos à mesma e inexorável lei da decadência. Isabel, a encarnação da glória Tudor, a rainha que desafiou a Espanha e guiou a Inglaterra para uma idade de ouro, nem foi imune à biologia. O seu sepulcro, com o caixão de chumbo deformado e o pó da madeira e do veludo, é um testamento mudo à futilidade da ambição humana perante a implacável maré do tempo. Por mais que se esforçasse para controlar a sua imagem em vida, para manter o seu corpo intacto na morte, a natureza teve a última palavra. A visão dos seus restos, outrora cobertos de ouro e gemas, agora reduzidos à insignificância material, é um poderoso contraste. O seu corpo, que outrora foi o centro da atenção da corte, o objeto de adoração e temor, o veículo de uma vontade imperial, foi consumido por séculos de escuridão e silêncio. As bactérias, os fungos e a simples passagem do tempo despojaram a matéria orgânica da sua forma e significado, deixando-a num estado de desintegração que iguala a rainha o mais humilde dos seus súditos. Esta desintegração física não diminui o seu legado histórico, mas ancora-o numa realidade mais profunda, a da condição humana. A força do seu reinado reside agora não na incorruptibilidade da sua carne, mas na perdurável influência das suas decisões, do seu intelecto e do seu espírito. No entanto, o destino do seu corpo obriga-nos a confrontar a natureza efêmera da existência física. O túmulo torna-se um local de reflexão, onde a história se encontra com a biologia. Convida-nos a ponderar sobre a insignificância das glórias terrenas perante a vastidão da eternidade e o poder da natureza. Isabel, que em vida projetou uma imagem de eternidade, é na morte um símbolo da transitoriedade. O seu caixão deformado e os seus restos decompostos não são um fracasso, mas uma verdade libertadora. A vida é finita, o corpo perecível, e a única verdadeira imortalidade encontra-se na recordação, na influência e no impacto de uma vida bem vivida, para além da matéria. É um lembrete de que, independentemente da coroa que se use ou do império que se construa, o destino final da carne é o regresso ao pó. Este profundo paradoxo encapsula a essência mesma da existência humana, uma luta constante entre a ambição de transcendência e a humildade da mortalidade. O túmulo de Isabel não é apenas o fim de uma rainha, mas uma janela para a universalidade da experiência humana, onde o tempo se torna o grande nivelador, dissolvendo toda a hierarquia e toda a pretensão de imortalidade física. É um epitáfio que fala não só dela, mas de todos nós. O embalsamamento do século XVI, uma prática envolta em mistério e uma compreensão rudimentar da anatomia, e além da mera preservação física. Para a realeza, era um ritual carregado de simbolismo, uma última e desesperada medida para prolongar a presença física do monarca, e com ela, a estabilidade e a legitimidade do poder. No caso de Isabel I, este rito adquiria uma ressonância particular. O seu corpo, embora mortal, era o maior corpo político da nação, a encarnação da soberania. Permitir que se decompusesse rapidamente, com o mau cheiro e a desfiguração que isso implicava, seria um sinal de fraqueza, uma mancha na imagem imperecível que tinha cultivado com tanto esmero. Por isso, a meticulosidade do processo, a seleção das ervas aromáticas e a selagem em chumbo
não eram apenas medidas práticas, mas gestos de dignidade post-mortem, tentativas de manter a ilusão de controlo mesmo sobre a inexorável decomposição. No entanto, a ironia inerente a estas práticas era que, a tentar parar a natureza, muitas vezes criavam-se as condições para uma forma de decomposição ainda mais dramática ou visualmente perturbadora. Os métodos do século XVI não estavam concebidos para a conservação a longo prazo que hoje conhecemos, careciam dos agentes químicos e das técnicas de perfusão que permitem uma verdadeira mumificação. O que conseguiam era um processo de putrefação lenta e controlada, que encapsulava os gases e os fluidos dentro do caixão. Este ambiente anaeróbico, embora abrandasse a decomposição inicial ao limitar o oxigênio, também favorecia o crescimento de bactérias específicas que produziam volumes consideráveis de gases, o que, como se viu no caso de Isabel, levou ao inchaço e deformação do caixão. A escolha do chumbo para o revestimento do caixão, um material pesado e maleável, refletia a crença de que uma barreira tão densa poderia conter eficazmente os processos internos. No entanto, a sua maleabilidade, aliada à imensa pressão gerada pelos gases, resultou na grotesca deformação que as testemunhas descobriram séculos depois. As manchas e a alteração do veludo não eram apenas uma consequência da umidade ou do tempo, mas a prova da migração de fluidos corporais e dos subprodutos da decomposição, que ao carecerem de uma saída eficiente, se filtravam lentamente através das imperfeições microscópicas da selagem, microsnando as camadas externas de feições microscópicas da selagem, impregnando as camadas externas do féretro. Isto não era uma falha dos embalsamadores, mas uma demonstração do poder inelutável da biologia. A matéria procura o seu equilíbrio. E os processos de vida e morte são ciclos que não podem ser permanentemente interrompidos. A persistência dos gases e fluidos dentro do caixão de chumbo, simão de chumbo longe de ser um fracasso isolado, era uma validação da incipiente compreensão de que a morte não é estado estático, mas uma transformação contínua. Para os contemporâneos, a ausência de um cheiro pútrido imediato e a aparência inalterada do corpo durante os primeiros dias eram consideradas um sucesso. A eventual deformação do caixão não era algo que se esperasse ou entendesse completamente, ficando como um segredo oculto por séculos. A história do túmulo de Isabel, tentam-se uma meditação sobre os limites do controle humano, e a unitação sobre a meditação sobre os limites do controle humano e a onipotência da natureza. Os ritos funerários, por mais elaborados que sejam, são uma tentativa de impor ordem e significado ao que é intrinsecamente caótico e incompreensível. Dois opostas, Maria, uma católica ardente, marcada pela tragédia pessoal e pela perseguição religiosa. Isabel, uma protestante pragmática, astuta e mestre da política. Os seus reinados foram um reflexo das suas personalidades e crenças, e a tensão entre elas foi um motor de grande parte da política inglesa do século XVI. Espiavam-se mutuamente, encarceravam-se, e no caso de Maria, tentou esmagar a influência de Isabel, vendo-a como uma ameaça à sua própria fé e à legitimidade do seu reinado. A rivalidade não era apenas política, mas profundamente pessoal, enraizada nas feridas do seu pai, Henrique o Ativo, e nas convulsões religiosas da época. No entanto, no túmulo, estas hostilidades dissolveram-se no pó. O chumbo deformado do caixão de Isabel, testemunha da sua própria decomposição, jazia em estreita proximidade com o que restava de Maria. O tempo e a biologia não discerniam entre rainhas, nem entre irmãs inimigas. A matéria orgânica de ambas, submetida aos mesmos processos de degradação, desvanecia-se na escuridão, despojando seus restos de qualquer sinal da sua antiga grandeza ou da sua mútua animosidade. A justaposição dos seus destinos na morte é um poderoso lembrete de que a mortalidade é a grande niveladora. As coroas, os cetros, as intrigas cortesãs, as guerras religiosas, tudo o que definiu as suas vidas e as colocou em conflito, desvaneceu-se perante a implacável universalidade da morte. Os seus corpos, que outrora foram os centros de poder e objeto de devoção ou desprezo, reduziram-se a um estado similar de desintegração, os seus ossos e o pó dos seus caixões fundindo-se no mesmo espaço escuro.
Esta coabitação forçada na eternidade sublinha a futilidade das paixões terrenas. Na abadia, não há protestantes ou católicos, nem rainhas rivais, apenas os restos de duas mulheres, duas irmãs, unidas por laços de sangue e pela inevitável conclusão da vida. É uma declaração silenciosa, mas eloquente, sobre a verdadeira escala das coisas na vastidão do tempo, até as inimizades mais ferozes se dissolvem na insignificância. O seu local de descanso partilhado torna-se um epitáfio para todas as lutas humanas, um lembrete de que no final, a paz eterna, embora imposta, é o destino final de todos. A abadia, portanto, não só guarda os seus restos, mas também conserva o eco da sua rivalidade, agora transformada num testemunho da universalidade da mortalidade e da reconciliação final que só o tempo e a dissolução podem oferecer. É um santuário da história, onde as lições mais profundas da vida são sussurradas desde os túmulos silentes. A história do túmulo de Isabel I e o destino do seu corpo encapsulam uma das verdades mais fundamentais e frequentemente ignoradas da existência humana, a vitória final e universal da natureza sobre o poder. Ao longo da história, a humanidade procurou desafiar a mortalidade através da ciência, da religião, da arte e do poder. Desde as pirâmides egípcias até as elaboradas cerimônias fúnebres reais, tem havido um esforço constante para preservar, para negar o fim, para afirmar uma permanência contra a corrente implacável do tempo e da decomposição. Isabel I, a Gloriana, representava o pináculo do poder terreno na sua época. O seu reinado foi uma manifestação de controle, de vontade política e de uma habilidade estratégica que a levava acima dos seus contemporâneos. No entanto, nem a sua coroa, nem o seu vasto império, nem os rituais mais sofisticados de embalsamamento do século XVI conseguiram deter o processo biológico inerente a toda a forma de vida. O seu corpo, um dia um símbolo de autoridade divina e esplendor real, tornou-se um mero recipiente de processos químicos e bacterianos. O colapso do caixão de madeira, a deformação do chumbo pela pressão dos gases e a transformação da carne em pó são o testemunho mais cru desta vitória da natureza. Estes sinais físicos não são falhas dos embalsamadores, mas a prova irrefutável de que a vida, no seu final, segue um curso biológico que transcende qualquer decreto humano. As bactérias, os fungos e as leis da termodinâmica operam sem descanso, reduzindo o complexo ao simples, o vivo ao inerte, sem distinção de estatuto ou riqueza. Este processo, longe de ser um mero facto biológico, adquire um profundo significado filosófico. Recorda-nos que, independentemente de quão alto um indivíduo se eleve ou quão vasto seja o seu império, o corpo humano é, em última instância, um ecossistema efêmero, sujeito às mesmas leis que regem toda a vida na Terra. A mortalidade não é um castigo, mas uma condição universal, a grande niveladora que dissolve toda a hierarquia. A triunfalidade da natureza sobre o poder de Isabel é um eco da fugacidade de toda a existência terrena. Sublinha que a verdadeira imortalidade não reside na preservação da carne, mas no impacto duradouro do espírito, das ideias e das ações. O legado de Isabel I não se mede pela incorruptibilidade dos seus restos, mas pela influência que exerceu sobre a sua nação e a história. O túmulo de Isabel, então, torna-se um altar à humildade, um lugar onde a grandiosidade humana se inclina perante a majestade da biologia. Convida-nos a refletir sobre a verdadeira escala das nossas ambições e o lugar do ser humano na vasta tapeçaria do universo. É um lembrete de que, por mais que lutemos pela permanência, a nossa verdadeira essência não é a matéria que nos compõe, mas a marca que deixamos na memória coletiva do tempo. No silêncio da abadia, o pó de uma rainha e o chumbo deformado sussurram uma verdade eterna, a natureza reclama sempre o que é seu. O ato de embalsamar ao longo da história oscilou entre a ciência incipiente e um profundo simbolismo, procurando transcender a natureza efêmera do corpo humano. No contexto da realeza, como no caso de Isabel I, o embalsamamento não era apenas uma tentativa de preservar o corpo, mas, mais crucialmente, de preservar o legado. A intenção por trás dos elaborados rituais do século XVI era dupla. Primeiro, dignificar o corpo do monarca para um funeral de estado prolongado, permitindo o luto público
e as cerimônias que afirmavam a continuidade da monarquia. E segundo, projetar uma imagem de permanência e controle mesmo na morte. Acreditava-se que ao conter a decomposição, se continha também a ameaça do caos e da instabilidade que a morte de um soberano podia acarretar. Tratava-se de manter a ilusão da imortalidade para o corpo político do rei, mesmo quando o corpo natural se desvanecia. No entanto, o paradoxo inerente a esta busca é que a preservação física era, em última instância, um fracasso. Os métodos rudimentares da época, incapazes de deter completamente os processos biológicos de decomposição, apenas podiam abrandá-los ou conter as suas manifestações mais evidentes, como o mau cheiro ou a desfiguração visível. O caixão de chumbo de Isabel, longe de ser um santuário impoluto, tornou-se uma cápsula do tempo da decomposição, um microcosmo onde os gases e fluidos exerceram a sua pressão inexorável, deformando o metal e manchando os tecidos. Isto sublinha a distinção fundamental entre a preservação do corpo e a preservação do legado. O corpo de Isabel, apesar dos esforços, sucumbiu às leis da biologia. A sua carne tornou-se pó, os seus ossos desintegraram-se. A intenção de preservar o corpo na sua forma original, de desafiar a corrupção, não se cumpriu, mas o seu legado, o seu impacto na história, na cultura e na identidade inglesa, não só perdurou, como se magnificou com o tempo. A ironia reside em que o fracasso da preservação física do corpo de Isabel não diminuiu a potência da sua memória. De fato, a descoberta do seu túmulo no século XIX, com a sua crua evidência da mortalidade. No caso de um monarca como Isabel Priano, a pressão sobre estes embalsamadores seria imensa. Não só deviam realizar a tarefa com a máxima eficiência e discrição, mas o resultado do seu trabalho seria observado pela corte e pelo povo. Um fracasso em conter o mau cheiro ou a desfiguração poderia ser interpretado como um mau presságio ou mesmo uma falta de respeito para com a memória da monarca. A sua habilidade para menos disfarçar a morte, para apresentar uma imagem de paz e dignidade, era crucial para a estabilidade política num período de transição. A extração de órgãos, o preenchimento com ervas como o alecrim e a mirra, e a lavagem com licores e especiarias, eram as suas ferramentas contra a implacável maré da decomposição. Eram, de certo modo, os primeiros forenses e conservadores, lidando com os mistérios do corpo humano post-mortem. No entanto, o destino final do caixão de Isabel, deformado pela pressão interna, é um testemunho do limite das suas habilidades e da ciência do seu tempo. Por mais que se esforçassem, não podiam deter o que não entendiam completamente, a ação das bactérias e os processos químicos que continuavam inexoravelmente dentro do selado caixão de chumbo. O chumbo, escolhido pela sua impermeabilidade e peso, tornou-se uma armadilha para os gases, revelando a poderosa e silenciosa batalha que se travava no seu interior. A história do túmulo de Isabel, portanto, também é a história destes trabalhadores anônimos da morte, cujo trabalho, por mais meticuloso que fosse, estava predestinado a ser superado pelas forças da natureza. O seu legado não reside numa preservação perfeita, mas na própria tentativa, na luta humana por impor uma ordem e uma dignidade à experiência mais caótica e universal de todas, o fim da vida. A Abadia de Westminster, para além de ser um monumento arquitetônico, é um arquivo físico da história britânica, onde a pedra e o mármore encapsulam séculos de destinos reais. O fascínio duradouro pelos túmulos reais e as exumações que ocasionalmente se realizaram, como a que revelou o estado do caixão de Isabel I do século XIX, não é uma mera curiosidade mórbida. Responde a uma profunda necessidade humana de se conectar com o passado de uma maneira tangível, de tocar na história e de desmistificar as figuras lendárias que, de outra forma, existiriam apenas nos livros e nos retratos idealizados. O ato de abrir um túmulo real é um momento de confronto entre o mito e a realidade. Os monarcas, frequentemente elevados a um estatuto quase divino em vida, são reduzidos à sua forma mais elementar na morte, ossos, pó, os restos do que foi um corpo. Esta revelação da sua humanidade partilhada, da sua vulnerabilidade física, torna-os mais próximos, mais acessíveis à compreensão contemporânea.
O chumbo deformado de Isabel, por exemplo, humaniza a Meno Gloriana de uma maneira que nenhum documento histórico poderia alcançar por si só. Além disso, as exumações e o estudo dos restos reais revelaram frequentemente verdades históricas ou médicas que os registros escritos não podiam ou não queriam documentar. Desde a confirmação da causa da morte até a verificação da identidade ou a revelação de doenças, os ossos dos monarcas tornam-se fontes primárias de informação, oferecendo uma perspectiva única sobre as suas vidas e as realidades da sua época. A ciência forense, aplicada ao passado, permite uma reescrita da história a partir de uma perspectiva mais material e biológica. A presença de Maria e Brio junto a Isabel na mesma cripta é um exemplo de como estas revelações físicas podem acrescentar camadas de significado às narrativas históricas. A rivalidade amarga que as separou em vida é silenciada na morte por uma união forçada, oferecendo uma lição poderosa sobre a futilidade das paixões terrenas perante a universalidade da mortalidade. Em última análise, o nosso contínuo fascínio pelos túmulos reais alimenta-se de um desejo de compreender a natureza do poder e da mortalidade. Queremos ver como aqueles que ocuparam os pináculos da autoridade enfrentaram o fim inevitável. Os túmulos tornam-se templos de reflexão, onde o esplendor da vida se contrasta com a humildade da morte. Recordam-nos que, por mais grandiosos que sejam os nossos feitos, o ciclo natural da vida e da decomposição espera-nos a todos. E nessa verdade universal, encontrada no silêncio das criptas, reside uma das lições mais profundas e democráticas da história. O destino do corpo de Isabel I, para além da sua relevância histórica, ergue-se como uma profunda alegoria filosófica sobre a relação intrínseca entre o corpo e a alma, ou em termos mais seculares, entre a matéria e a consciência. A monarca, com o seu agudo intelecto e a sua formidável vontade, encarnava uma mente e um espírito que guiaram uma nação. O seu desejo de permanecer intacta na morte não era apenas uma aversão física, mas uma expressão da crença prevalecente na época de que a integridade do corpo estava ligada à integridade da alma na viagem para a eternidade. A profanação da carne para muitos podia implicar uma profanação do ser na sua totalidade. No entanto, a história do seu túmulo demonstra uma realidade brutalmente materialista. O corpo, o vaso da alma ou da consciência, é efêmero e está sujeito às leis da decomposição, independentemente da nobreza do seu conteúdo. O chumbo deformado e o pó dos restos de Isabel são a evidência tangível de que, uma vez que a centelha da vida se apaga, a matéria regressa ao seu estado mais elementar, seguindo um curso biológico indiferente à grandeza que outrora habitou. Esta dissociação entre o destino do corpo físico e a perdurabilidade do legado ou da alma, num sentido figurado de influência e memória, é o coração da reflexão. Enquanto a matéria se desintegra, a figura de Isabel, as suas decisões, o seu intelecto e o seu impacto na história, longe de se dissolverem, solidificaram-se e magnificaram-se com o tempo. O corpo político de Isabel, a imortalidade do seu reinado e a sua lenda, transcendeu a mortalidade do seu corpo natural. O confronto com o túmulo de Isabel obriga-nos a meditar sobre a verdadeira natureza da existência. Somos a soma da nossa matéria, ou a manifestação de uma consciência ou de um espírito que reside temporariamente num corpo? A resposta que o túmulo de Isabel oferece é que, em última instância, o corpo é um empréstimo, um vaso emprestado pela natureza, e que o seu destino final é o regresso à Terra. Mas o que permanece, o que realmente define a imortalidade humana, é o impacto das nossas vidas, a ressonância das nossas ideias e a marca que deixamos na memória coletiva e no tecido da civilização. O túmulo de Isabel não é apenas um lembrete da morte, mas um convite a contemplar que parte de nós é verdadeiramente imortal e como podemos construir um legado que transcenda a inevitável decadência física. É uma lição filosófica silenciosa, sussurrada desde o coração da abadia de Westminster. A memória material, um diálogo ininterrupto com a história, o fascínio duradouro pelo destino físico do corpo de Isabel I e pelo estado do seu túmulo após séculos de clausura, não é uma mera curiosidade histórica. Representa um diálogo ininterrupto entre o presente e o passado,
mediado pela realidade tangível da memória material. Numa era cada vez mais digitalizada, onde a história é frequentemente consumida em fragmentos virtuais, a crua materialidade dos restos de um monarca ancora-nos de forma visceral a uma época e a uma pessoa de maneiras que os documentos escritos, por mais eloquentes que sejam, nem sempre conseguem. O caixão de chumbo deformado, o pó da madeira e as fibras desintegradas do veludo carmesim não são relíquias estáticas, são testemunhas silenciosas, que continuam a falar através dos séculos, revelando verdades que a pompa e a narrativa oficial da época Tudor tentaram velar. A redescoberta do túmulo de Isabel no século XIX foi um momento epifânico para uma sociedade vitoriana obcecada pelo passado imperial e pela consolidação da identidade britânica. Não foi apenas um ato de arqueologia, mas uma espécie de comunhão com uma das figuras fundadoras da sua nação. Ver a evidência do triunfo da decomposição sobre a majestade real, os gases biológicos que tinham amolgado o chumbo, a matéria orgânica reduzida a nada, humanizou Isabel de uma maneira potente. Já não era apenas a distante Menogloriana dos livros de história, mas uma mulher de carne e osso que, como todos, sucumbiu às leis universais da biologia. Esta humanização através da vulnerabilidade física forjou um laço empático que transcendia as barreiras do tempo e do estatuto. A materialidade do seu fim recorda-nos que, sob as coroas e os símbolos de poder, todos partilhamos uma mesma e fundamental fragilidade. Mas a contribuição da memória material para o legado de Isabel vai além da mera humanização. Permite-nos uma análise retrospectiva das práticas funerárias e das crenças culturais da época Tudor. O meticuloso, embora imperfeito, processo de embalsamamento fala-nos da compreensão limitada da microbiologia, mas também da profunda necessidade cultural de controlar a imagem da morte, especialmente para a realeza. A escolha do chumbo para o vestimento do caixão, por exemplo, não foi aleatória. Foi uma tentativa de criar um selo impenetrável, uma espécie de barreira final contra a trave, uma espécie de barreira final contra a decomposição. O facto de esta selagem, paradoxalmente, ter amplificado a ação interna dos gases, é uma lição sobre a futilidade da ambição humana face às forças naturais inquebrantáveis. O túmulo torna-se um laboratório silencioso, onde a biologia dos séculos XVI colide com a inevitabilidade dos processos da matéria. Além disso, a coexistência de Isabel e da sua meia-irmã Maria Immanuel na cripta é um poderoso testemunho físico da dissolução da Irmã Maria na cripta, é um poderoso testemunho físico da dissolução das rivalidades terrenas perante a igualdade da morte. Não há placas nem barreiras físicas que separem os seus restos. A história e a biologia uniram-nas num repouso partilhado. Esta memória material obriga-nos a confrontar tilhado. Esta memória material obriga-nos a confrontar a ironia das suas vidas de conflito e a reconciliação final imposta pelo destino. É um lembrete tangível de que as paixões humanas, por mais intensas que sejam, acabam por se desvanecer na insignificância do pó. Os restos destas duas rainhas, outrora adornadas com toda a pompa inimagináveis, tornam-se um humilde lembrete da transitoriedade de todas as coisas mundanas. Na era moderna e da transitoriedade de todas as coisas mundanas. Na era moderna, o estudo destes restos históricos não se limita à curiosidade. A arqueologia forense e os avanços tecnológicos permitem uma análise cada vez mais profunda dos ossos e dos microambientes dos túmulos, revelando detalhes sobre as profundas dos ossos e dos microambientes dos túmulos, revelando detalhes sobre as viés, as feridas e, por vezes, até a causa da morte de figuras históricas. Embora no caso de Isabel os estudos mais invasivos tenham sido realizados antes da microbiologia avançada, a mera documentação da deformação do seu caixão e do estado dos seus restos contribuiu para uma compreensão da deformação do seu caixão e do estado dos seus restos contribuiu para uma compreensão mais matizada da mortalidade real. Estas evidências materiais não só complementam os registros escritos, como frequentemente desafiam as narrativas oficiais, oferecendo uma perspectiva mais crua e autêntica da vida no passado. A memória material, então,